TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, boa tarde. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate deste sábado. Eu sou Hugo Petersen e começamos agora o programa deste dia 12 de abril. Importante destacar que hoje, nas próximas edições de sábado, o programa vai ser focado apenas nas entrevistas que foram veiculadas durante esta semana aqui no debate. Na edição de hoje, o diálogo vai ter o objetivo de destacar o esporte em Petrópolis, de valorizar a história petropolitana e de valorizar o trabalho da campanha de Páscoa da APPO. Correio Petropolitano Debate está de volta e estamos aqui com o Diogo Batista, que a gente vai conversar um pouco com ele sobre uma parceria do CDBV junto com a Universidade Estácio de Sá. Boa tarde, Diogo. Tudo bem? A gente está tendo um pequeno probleminha aqui, mas daqui a pouquinho o Diogo já vai começar a conversar com a gente. Que a gente vai conversar um pouco sobre essa parte da parceria com a Estácio. Diogo, você me escuta? Oi. Não é? E agora? Escutando, Diogo, tudo bem? Boa tarde. Vou te pedir para a gente começar, por favor, para você se apresentar. Bom, primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez para falar a respeito de voleibol. Para me apresentar, meu nome é Diogo, eu sou fundador do CDBV, sou treinador de vôlei e muito feliz de estar aqui para falar dessa parceria com a Estácio, que já é algo que a gente vinha buscando já há algum tempo e aí felizmente conseguimos iniciar esse convênio, um convênio que vai ser super produtivo para ambas as partes. Mas então, Diogo, também quero dizer que é muito bom te receber aqui, é sempre um prazer estar recebendo os diversos agentes das diversas modalidades da nossa cidade. Então, para a gente começar, antes da gente falar da parceria com a Estácio em si, você pode falar um pouco para a gente do CDBV? Claro. Então, o CDBV hoje é um centro de formação de atletas de voleibol voltado tanto para o lazer e a promoção da saúde, quanto para o alto rendimento. A gente conta com equipes de iniciação a partir dos 9 anos, e categorias de competição desde o pré-mirim, que seriam meninos e meninas ali de 11, 12 anos, até as categorias adultas. Nossa categoria de base, praticamente toda, disputa a Liverge, que é a Liga de Voleibol do Estado do Rio de Janeiro. Os nossos adultos disputam o Campeonato Municipal, organizado pela Liga Petropolitana. E hoje o CDBV conta com 2 centros de treinamento, um na Praça Pasteur, que é o Coronel Veiga Futebol Clube, tem sido nosso parceiro desde o início, em 2021. E agora também a gente conta com a Casa de Portugal de Petrópolis, aqui no Quitandinha, para a gente poder ampliar, né, o alcance dos nossos treinos e desenvolver um trabalho direcionado tanto para a formação, para o lazer, quanto também para a competição. Diogo, você falou justamente sobre o início, que foi lá em 2021, que você já está com essa parceria desde 2021. Mas o CDBV surgiu em 2021. Conta pra gente um pouco da história. Como é que surgiu o CDBV? Como é que surgiu essa ideia do centro de treinamento? Sim, surgiu em 2021. Eu, no final de 2020, me desliguei da equipe que eu treinava lá no Rio de Janeiro e acreditei, né, que eu ia conseguir ficar algum tempo afastado do vôlei para descansar, mas não consegui, né? É algo até mais forte do que eu mesmo, assim, esse amor pelo vôlei, pelo esporte, por estar ajudando a transformar a vida das pessoas através do esporte. Então, em março de 2021, foi um processo, na verdade, né, que se deu desde esse desligamento aí do CQV, aí começar a estruturar, buscar espaço. A gente vinha ainda de um período de muitas restrições, né, por conta da pandemia, e aí começamos o trabalho apenas para adultos, e aí conforme as regras para a prática de
a atividade em ambientes fechados para pessoas menores de 18 anos, né? Como essas regras foram sendo flexibilizadas com o passar do tempo, aí sim eu pude ir iniciando com outras categorias, tanto da escola de vôlei, já pensando também nas equipes de competição para a temporada 2022. Mas o CDBV é um projeto da minha vida, vamos falar assim, né? Poder ter um centro de referência na formação de atletas de voleibol aqui na cidade de Petrópolis, mas com alcance em toda a região. E, assim, felizmente, o trabalho tem sido bem construído. Hoje a gente recebe pessoas, inclusive, de fora da cidade também. Então, a gente tem atletas de Petrópolis, claro, a maior parte deles é de Petrópolis, mas a gente tem algumas pessoas que vêm de Caxias, que vêm de Piabetá, Magé, temos atletas até de Cachoeira de Macacu agora, Rio de Janeiro também. Então, a gente tem pessoas de toda a região aqui buscando a nossa equipe para poder se desenvolver dentro do voleibol. E quando você começou? Você me disse que você começou logo depois que você se desligou de uma outra equipe. Aí você começou esse projeto que você disse, né, o projeto da sua vida. Você esperava que fosse tomar essas proporções, que conseguiria atingir até mesmo outras cidades? Olha, eu imaginei que em algum momento, sim, talvez não tão rápido, tá? Mas sim, eu sempre busquei fazer o meu trabalho com muita atenção, com muito cuidado ao desenvolvimento dos atletas, né? Com essa preocupação em poder oferecer sempre os melhores estímulos para que eles pudessem se desenvolver dentro do talento de cada um, né? Então, o meu objetivo sempre foi esse mesmo, de fazer o melhor, de buscar, de fato, ser uma das referências na região, aqui no interior do estado, na formação de atletas de vôlei. Sempre foi o meu objetivo, realmente. É muito bom a gente ver que o objetivo, né, que a gente não pode mentir, não. É um objetivo grande, não é aquele primeiro objetivo, não, já é um objetivo maior. E é bom a gente ver que realmente está sendo realizado, está sendo concretizado, porque realmente o CDBV, a gente já vê que você está precisando de 2 centros de treinamentos, é que realmente a demanda está sendo grande e realmente está sendo um grande sucesso. E nesse caminho, desde 2021, principalmente por conta dessa questão da pandemia, surgiram muitos desafios aqui na cidade para conseguir realizar todo esse projeto? Sempre, né? Trabalhar com esporte, e aí não é uma exclusividade de Petrópolis, não, cara. Acho que é um contexto nacional mesmo. É sempre muito difícil você trabalhar com esporte, iniciação esportiva, a competição. A gente sabe que todo esporte que envolve competição, ele envolve custos muito altos, então em relação a buscar apoio, patrocínio, o fato da gente ser uma cidade do interior e disputar um campeonato estadual, que tem um alcance obviamente gigantesco, mas que as competições elas acontecem prioritariamente na cidade do Rio. Isso tudo para a gente aqui já aumenta bastante os custos, né, de deslocamento, enfim, fora a inscrição de campeonato. Eu acho que assim, no início, a grande dificuldade foi justamente de você ter uma captação de atletas significativa, né? Então, assim, vou dar um exemplo aqui, a primeira seletiva que eu fiz tinha 12 inscritos, nessa última a gente bateu 200, levando em consideração todas as categorias, claro. Então, assim, é um processo de fazer as pessoas entenderem que o esporte de competição, ele demanda todo esse processo de seleção, que não é fácil para quem seleciona, né? Não é fácil para quem participa também. Então, você ser um atleta de competição é abrir mão de muitas coisas. Então, abrir mão de, às vezes, estar numa festa com os amigos, porque tem treino ou porque tem jogo, organizar a sua rotina de estudo diferente para não perder o treino e também não ser prejudicado na escola. Então, assim, são as dificuldades que o esporte ele nos traz, de fato, né? Mas, assim, particularmente, mesmo com todas essas dificuldades, com toda certeza, eu batalharia por isso novamente, faria as coisas que eu fiz, de fato, para poder sempre oferecer o melhor para os meus atletas. É muito bom a gente ver que realmente são diversos desafios, mas que é um trabalho que é muito grande, muito árduo, tanto para você, claro, organizando essa parte toda, mas também para os atletas, mas que vem trazendo retorno, né? Porque só de vocês estarem conseguindo disputar competições estaduais e também municipais,
já é realmente um passo muito grande, porque apesar de ser uma competição municipal, ainda tem todo um trabalho até chegar lá, não é mesmo? Com certeza, e demanda muito planejamento, dedicação dos atletas e dos profissionais envolvidos, então é uma satisfação muito grande. São muitas dificuldades, claro, né? Mas a satisfação de você ver um atleta atingindo um determinado objetivo, ou você ver o esporte transformando a vida daquela pessoa, isso, cara, isso compensa tudo, sabe? Essa satisfação de ver a transformação daquele jovem que está ali, ou até adulto mesmo, isso realmente essa é a grande vitória do esporte. Você falou a palavra satisfação e eu queria justamente te perguntar, vendo toda essa luta que foi, vendo todo o trabalho, todo o planejamento que é necessário, os desafios e vendo onde que você chegou. Agora numa pergunta mais pessoal, como que você se sente vendo tudo isso que esse trabalho trouxe para você? Como você vê como é que você consegue enxergar, como é que você se sente quando para pensar nisso tudo que o CDBV já alcançou? Muito feliz por poder contribuir para a vida de tantas pessoas. Esse é o sentimento. É claro que quando a gente fala de competição, de esporte, é muito legal você chegar e ver a estante cheia de troféus, de medalhas. Isso é muito legal, mas poder olhar para cada um daqueles símbolos, por exemplo, né, que a medalha é um símbolo, o troféu é um símbolo, e pensar em tudo que foi feito para se chegar até ali, né? Tudo que os atletas e a comissão técnica também, claro, tudo que a gente viveu ali naquele processo, sabe? Cada transformação, cada dificuldade, seja uma atleta que não consegue bater uma bola China, por exemplo, e ela conseguiu chegar naquele ponto ali naquela competição e conseguiu passar essa dificuldade e evoluir, até uma questão de entrosamento, de desenvolvimento de um atleta que é um pouco mais introspectivo e aí consegue interagir um pouco mais. E fora, assim, a questão da oportunidade, né? Aquela pessoa que, de repente, não tem tanta oportunidade na vida mesmo, né, de uma maneira geral, e vê o esporte como uma alternativa para ela, de fato, se sentir boa em alguma coisa, né? A gente sabe como isso interfere diretamente na confiança, na autoestima da pessoa, no desenvolvimento dela, obviamente. Então, eu acho que o sentimento é esse, de alegria, de muita gratidão a todos que confiam no meu trabalho, dos profissionais que atuam comigo, sabe? Eu acho que o sentimento é esse, de muita alegria por poder contribuir para a vida de tantas pessoas. Você falou inclusive sobre contribuir para a vida das pessoas, sobre transformar, agora não falando especificamente sobre o vôlei, mas o esporte no geral, ele tem esse poder, não é mesmo, de dar oportunidades e de transformar as vidas das pessoas. Com certeza, com certeza. Tanto no sentido de se tornar uma profissão, né, os atletas que chegam ali no esporte profissional, do alto rendimento, né, a gente sabe que são poucos, porque é um processo realmente muito árduo e nem todo mundo tem condições de sustentar mesmo um processo desse. Até mesmo as pessoas que veem no vôlei uma alternativa para lazer, para o seu bem-estar, e também o vôlei como profissão, mas não como atleta, né? Então, assim, as pessoas que, por exemplo, conseguem, através do esporte, uma bolsa de estudos numa escola, numa universidade, ou que, de repente, vão fazer uma graduação, né, fazer uma formação acadêmica para atuar dentro do esporte, mas não como atleta. Então, vai ser um treinador, um preparador físico, vai ser uma pessoa que vai atuar na área de mídias, de marketing, voltado para o esporte. Então, o esporte, cara, ele tem realmente essa diversidade de oportunidades para que as pessoas possam se envolver com eles, desde o lazer até o âmbito profissional. Isso não necessariamente as pessoas estando dentro da quadra, né? Então, eu acho isso muito bacana. O esporte transformou a minha vida, né? Eu sou formado em educação física, atuo na escola e atuo no esporte já há muitos anos, então eu digo que muitas das coisas que eu conquistei na minha vida foram através do esporte, e não só coisas materiais, sabe, em termos de conhecimento, também em termos de oportunidades que o esporte trouxe para a minha vida, tanto pessoal quanto profissional também. Realmente tem todo um mundo que envolve o esporte, todo um mundo que faz que o esporte consegue mover o mundo da maneira que poucas coisas conseguem. Mas, Diogo, a gente já falou muito sobre o CDBV, sobre a história, também sobre as suas, querendo ou não, sua realização pessoal,
mas a gente veio aqui especificamente para conversar sobre a parceria com a Estácio. Você pode falar um pouco para a gente sobre o que realmente, o que de fato é essa parceria? Bom, primeiro um convênio com a possibilidade de estágio, né? Então, todos os alunos da graduação que são da área da saúde, a gente tem esse espaço aberto para poder atuar com a nossa equipe, seja tanto na escola de vôlei, como também nas equipes de competição, né? Então, esse já seria o primeiro ponto, né? A possibilidade de estágio, não só para a educação física, né? Mas também a galera da fisioterapia, da psicologia, todas as áreas que nós temos profissionais envolvidos também. E aí também, num segundo momento, uma parceria que visa a produção de conhecimento acadêmico. Então, por exemplo, a gente ter hoje atletas jovens que atuam no esporte de competição, sendo uma possibilidade de estudo, de produção de conhecimento, de artigos, como que seria, de repente, o impacto do esporte, e aí voltado para cada área, para a educação física, para a fisioterapia, para a psicologia. Existe uma série, para a enfermagem, por exemplo, existe uma série de possibilidades de você trazer diversos temas para produzir conhecimento científico utilizando as equipes de competição. E no mesmo ponto, fazer essa parceria para o outro lado também, né, do clube estar dentro da universidade. Então, a gente já iniciou, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, uma parceria com a clínica de fisioterapia que tem dentro da Estácio, vinculada à Faculdade de Fisioterapia, né, para tratamento dos atletas lesionados, e aí também num trabalho não só curativo, mas também preventivo. Então, já está acontecendo essa parceria dessa forma bilateral. A gente começa a receber os alunos da graduação da Estácio, a gente se coloca à disposição para a produção de conhecimento acadêmico, justamente também utilizando a estrutura da Estácio nesse formato de parceria, para trazer benefícios também para o desempenho dos atletas. A gente pode ver que essa daí realmente é uma parceria, porque tanto a Estácio quanto os atletas, todo mundo sai ganhando, seja por um lado por conta do conhecimento que é adquirido, vamos dizer também de algumas outras maneiras, e também para os atletas por conta dessa parte do tratamento, porque realmente é uma via de mão dupla, tanto do conhecimento quanto para os benefícios para todos. E, Diogo, para quem está na Estácio, como é que a pessoa pode procurar o clube? Como é que você sabe me dizer? Para estágio, que você diz, né? Isso. Isso é orientado mesmo na própria secretaria da universidade. Mas, assim, em todo caso, o aluno da graduação que ele quiser até se informar a respeito de horários, como funcionam os treinos e tudo, pode entrar em contato com a gente pelo Instagram, nas nossas redes sociais. Lá também tem o número do WhatsApp para contato, para qualquer informação, que às vezes, Diogo, ali tem informação do estágio, das possibilidades, da carga horária, mas não tem, de fato, os horários que cada treino acontece. E aí ele pode entrar em contato comigo para se informar a respeito. Então, tem essas duas opções aí, tanto pela universidade e também com a gente, pelas redes sociais. Perfeito. Então, para quem estiver interessado, pode entrar em contato pela Secretaria da Estácio ou também pelas redes sociais do CDBV para poder se incluir nessa parceria, porque realmente é uma parceria que todo mundo tem tudo para sair ganhando. Mas, Diogo, só para a gente relembrar aqui, e agora saindo de novo da parceria, indo mais para o CDBV mesmo. E quem estiver interessado em fazer o vôlei, fazer uma aula de vôlei, como é que funciona essa parte? Então, esse primeiro contato também pelas redes sociais, né? Até porque ali eu consigo direcionar qual o melhor horário para cada pessoa. Então, quais são as informações importantes nesse primeiro contato? Primeiro, saber o naipe do atleta, né, se é masculino ou feminino, o ano de nascimento e se ele já joga vôlei, se é iniciante, para que a gente possa direcionar para fazer um treino experimental. No caso da escola de vôlei, faz um treino experimental numa turma da escola de vôlei, com funcionamento às terças e quintas. E no caso da equipe de competição, aí é um treino teste e precisa ser avaliado antes pela comissão técnica, sempre às segundas e quartas. Mas fazendo esse contato pelas redes sociais, a gente já consegue encaminhar o atleta para a melhor equipe possível, mais adequada. É isso aí. Então, gente,
Se quem estiver interessado em também praticar o vôlei como lazer, praticar para aprender como é que funciona o esporte, pode novamente procurar as redes sociais do CDBV, que é facinho de encontrar e já se informar, porque realmente é muito importante praticar esportes, sendo tanto vôlei quanto qualquer outra modalidade. Mas, Diogo, vou te agradecer muito a sua presença aqui no Correio Petropolitano Debate. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, sempre um prazer estar com vocês aí no Correio Petropolitano Debate. Feliz por estar mais uma vez falando sobre voleibol e agradecer a todos os nossos apoiadores, patrocinadores, agradecer a Estácio, o Espaço Viva Físio, MK, Corper, AL7, agradecer a todos que nos apoiam nessa grande jornada aí de formação de atletas. É realmente um grande prazer e é muito bom a gente ver o esporte petropolitano que está atingindo até mesmo outras regiões do estado, sendo fomentado e fazendo muito sucesso. Mais uma vez, muito obrigado, Diogo, e a gente encerra assim a nossa entrevista. Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens a Mais conta com professores especializados que abordam o inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Correio Petropolitano Debate está de volta e estamos aqui com Carol Freitas, responsável pela página Petrópolis Sob Lente. Para quem não sabe, é um perfil no Instagram com mais de 47 mil seguidores que tem um foco em ser um ponto de resgate e valorização da memória petropolitana nas redes sociais. Boa tarde, Carol, tudo bem? Pode se apresentar para o público? Claro.
Muito prazer, meu nome é Carolina Freitas, eu sou a jornalista responsável pelo Petrópolis Sob Lentes e nos últimos 7 anos tenho me dedicado a esse resgate da memória da cidade. É um prazer estar aqui com você. Prazer te receber também, Carol. E para a gente começar, você pode falar um pouco sobre esse projeto, como que ele funciona? Sim, o Petrópolis Sob Lentes ele surgiu em 2018 e à medida em que os anos foram passando ele foi tomando outras formas. Ele surgiu como um blog e hoje ele é o principal portal de resgate e valorização da memória petropolitana em formato multimídia. Ele conta com site autoral, com Instagram, com YouTube e também com Spotify, porque no ano passado foi lançado o podcast do Petrópolis Sob Lentes. E como é que surgiu a ideia da criação desse projeto? Como que ele surgiu de fato? Na verdade, foi uma sugestão de um colega, também da imprensa, que sugeriu que eu criasse um blog para armazenar as matérias que eu escrevia nesse período para o jornal. Eu trabalhava no jornal e foi uma sugestão dele para que eu criasse um arquivo meu. Só que eu comecei a ver que tinha uma adesão muito grande de pessoas de outros estados e até de outros países que eram petropolitanos ou que tinham algum vínculo especial com a cidade. E aí, sobretudo na pandemia, eu passei a diversificar a atuação do Petrópolis Sob Lentes e focar muito no impacto visual que o conteúdo é capaz de gerar no espectador. A gente está aqui na televisão e tal, a imagem a gente sabe que move muito, a imagem consegue levar a pessoa para locais que ela não está. Sim. E como é que funciona esse trabalho? Como é que você elabora um post, por exemplo? É um processo bem mais demorado do que a maioria imagina, porque tem todo o processo de pesquisa, de seleção das imagens de base, de roteirização, de gravação, edição e depois de divulgação. Então, eu busco trabalhar com um cronograma antecipado de pesquisas a que eu me dedico e eu diria que um vídeo de 1 minuto e meio, ele leva pelo menos 9 horas para ser construído. Caramba, então a gente pode ver aqui aquele vídeo curtinho que às vezes a gente vê mais uma vez e tem um trabalho enorme por trás, que muita coisa é assim que a gente não consegue ter tanta noção do trabalho. E a gente está aqui em Petrópolis, uma cidade histórica. Qual você acha que é a importância desse resgate histórico que você faz? Petrópolis é uma cidade muito privilegiada por ter viva essa memória histórica e eu costumo conversar com muitos seguidores de outras cidades que valorizam esse resgate e que se queixam justamente de que nos locais em que eles moram não é feita a preservação do passado como deveria ser feito. Então, o Petrópolis Sob Lentes ele ocupa esse espaço de fazer com que as pessoas tenham um olhar diferenciado com relação ao passado, sobretudo contemporâneo. Então, eu me baseio muito no resgate da história oral, de conversar com pessoas que testemunharam a história e que guardam capítulos que valem a pena ser resgatados. Você falou sobre a história oral, sobre a história das pessoas. Sim. Tem alguma história que tenha te marcado muito, que ficou na sua memória? Eu posso dar um spoiler, então? Eu lancei recentemente o Chocolate com História, que são encontros presenciais para quem quer se aprofundar em temáticas relacionadas à história da cidade. São encontros, como eu falei, mensais e cada encontro é regido por um tema diferente e por um convidado que eu também escolho que tenha ligação com aquela temática. E agora em abril o encontro vai ser regido pela rua Dr. Porciúncula, pelo passado que ela teve, pelas lentes do comércio, da estação ferroviária, e o meu convidado vai ser o Seu Lino. E aí, conversando com ele, foi muito interessante porque ele se deparou com uma foto da rua Dr. Porciúncula nos anos 40, é uma foto de 48, em que ele consegue identificar as pessoas que estão na foto e os carros, de quem eram os carros, a quem eles pertenciam. Então, acho que é esse tipo de história oral que a gente tem que valorizar. E um ponto interessante também é que a gente une tanto a história oral quanto a visual, porque a imagem está ali, ela já estaria eternizada. Só que as vivências das pessoas, elas dão uma profundidade muito maior. Com certeza. E o seu trabalho, sem dúvida nenhuma, intensifica isso cada vez mais, porque une, né? Essa união é muito importante, muito interessante. Eu busco humanizar as histórias da cidade para que as pessoas possam se ver representadas naquilo que é contado. Então, sempre que possível, eu busco contar uma história de uma pessoa por trás de uma fachada de um comércio, ou quando eu falo sobre a arquitetura da cidade, quem morou naquela casa, que tipos de histórias ela guarda, porque isso é que faz com que a gente se identifique. Você falou da arquitetura da casa, um ponto que eu pessoalmente acho muito interessante é que você faz às vezes umas comparações, umas fotos bem antigas dos locais e umas fotos recentes, né? Como que eles estão hoje em dia. Como que você faz para conseguir essas fotos antigas?
Eu tenho já um acervo bem extenso, eu comecei a fazer esse trabalho de procura de imagens lá em 2018, então de 7 anos para cá eu fiz pesquisas no Museu Imperial, no Arquivo Histórico Municipal, junto a acervos particulares, e isso tudo está guardado e sempre que possível eu busco resgatar alguma pauta e trabalhar em cima dela a partir de diferentes formatos. Eu gosto muito de inovar nas abordagens, não quero cair num lugar um lugar comum mesmo de abordagem, então normalmente essas fotos pertencem tanto a acervos públicos quanto a acervos particulares. E para quem quiser se aprofundar nesses comparativos visuais, foi inaugurada recentemente a exposição Petrópolis sob lente do passado e presente, que é uma exposição de acesso gratuito que fica disponível até dia 15 de abril lá na Caracol Chocolate na Avenida Ipiranga. Então é muito interessante, quem tiver a oportunidade e quiser estar lá, a pessoa pode prestigiar isso, porque é um trabalho muito interessante. E eu falei interessante, vou ter que repetir de novo, é muito interessante você fazer essa comparação, ver como que as coisas eram e o tanto que mudaram. Tem certos lugares, a cidade de Petrópolis, apesar de ainda ter muita coisa como era, né, tem muita coisa que foi mantida, a arquitetura no ponto histórico, ainda teve muita coisa que mudou e nem parece mais que é o mesmo lugar. Porque o Petrópolis sob lentes ele começou a partir dessa veia do comércio, comigo resgatando histórias do comércio, e pouco a pouco ele começou a se expandir. E hoje eu trabalho com arquitetura, com patrimônio, eu tenho uma parceria com a UERJ de Petrópolis. Em cerca de 2 anos a gente alcançou mais de 1 milhão de visualizações nos vídeos publicados, e isso é muito satisfatório porque são vídeos estritamente educativos, culturais, e que acabaram tendo toda essa abrangência. E a ideia da parceria é democratizar o acesso à informação, fazer com que a população conheça o seu patrimônio e o valorize, e também evidenciar essas transformações a partir de comparativos visuais. Nessa exposição Petrópolis sob lente do passado e presente são 18 fotografias que recriam cenários da cidade. Então, a Rua Doutor Porciúncula, como ela era, como ficou, e sempre buscando recriar a partir do mesmo ângulo. Um ponto que você falou muito interessante é de democratizar, porque muitas vezes não é nem que a pessoa não tem o acesso às coisas, mas ninguém vai ter o acesso porque você conseguiu coisas de arquivos pessoais, imagens de arquivos pessoais, e provavelmente seriam imagens que poderiam ficar ali num grupo específico, numa família, por exemplo, e com esse projeto, assim você dá acesso para toda a população, e ainda mais de maneira gratuita, que fica melhor ainda, ou de maneira gratuita pelo meio da exposição, ou nas redes sociais também, que qualquer um pode ter acesso. Muito interessante também esse seu projeto com a UERJ, e muito importante, é importante a gente reviver, relembrar sempre a história da cidade, que a gente ainda está uma das cidades mais históricas do nosso país. Exatamente. Essa parceria com a UERJ, ela chega num momento muito importante, porque ela começou a ser executada na pandemia, e pouco a pouco eu comecei a fazer contato com proprietários de casas históricas na cidade, que viram a importância de abrirem as portas das residências para perpetuarem essas histórias. Então, a parceria com a UERJ, ela tem 2 caminhos também, tanto no Instagram, em que são publicados vídeos dinâmicos, vídeos curtos, quanto no YouTube, em que são veiculados os curtas-metragens. Então, os curtas eles vão até 20 minutos e são vídeos pautados por entrevistas com especialistas. E a reação que a gente tem recebido aos curtas tem sido muito boa, porque vai em contramão a uma tendência cada vez mais presente de vídeos dinâmicos, vídeos mais superficiais. E aí o YouTube tem chegado com essa bagagem que faz com que as pessoas se sintam prendidas àquele conteúdo e sintam que a atenção delas realmente foi captada. Então tem alguns vídeos lá que eu recomendo no YouTube, o Castelinho da Souza Franco, que fica aqui pertinho também do estúdio, que foi totalmente restaurado. Ele estava abandonado havia 20 anos. E aí um estrangeiro, um suíço, adquiriu a casa e restaurou ela por completo. Então são casos assim de histórias que estão acontecendo, mas que nem sempre as pessoas têm acesso, como você falou. Realmente isso é muito interessante. Principalmente o ponto de a gente ver que as pessoas estão se aprofundando. É um assunto que realmente interessa e as pessoas não tinham, as pessoas não procuravam porque não tinham. E agora a gente vê que está tendo uma boa aceitação. Você está agora com essa parceria com a UERJ e também a sua página cresceu muito, né? A página já tem 47 mil seguidores.
Quando você começou, você tinha alguma pretensão e você esperava que ia chegar nesse tamanho? Eu torcia, eu torcia para que crescesse, mas o crescimento principal, ele teve início a partir do ano passado, quando eu passei a aparecer nos vídeos. Isso gerou uma conexão ainda mais profunda, ainda mais genuína com os espectadores e uma sensação de que as pessoas têm quem confiar, né? Que o conteúdo tem alguém que está por trás, que está apurando, que está visitando os locais. E é interessante porque hoje eu sou reconhecida por algumas pessoas que acompanham a página e que vêm comentar. Esses dias mesmo aconteceu no mercado de uma pessoa que tem formação na área de história vir elogiar. Isso é muito bom. Sem dúvida nenhuma, é muito legal ver seu trabalho sendo reconhecido. E esse ponto que você falou de você aparecer, ter chamado mais público ainda, é interessante porque as pessoas conseguem personificar, né? Não é só uma voz, não é só um texto, eles personificam. Mas olha, eu falei todo esse sucesso da página, agora da sua parceria, e também o Petrópolis Sob Lentes trouxe um outro tipo de reconhecimento para você, né? Da parte da Academia Petropolitana de Letras. Você quer falar um pouco sobre isso? Falar um pouco sobre a emoção disso tudo, que é algo muito considerável. O primeiro reconhecimento que eu obtive na cidade foi a partir da Academia Petropolitana de Letras, comigo ainda estagiária numa redação, e foi um reconhecimento que eu nem imaginava ser possível, porque eu fazia por satisfação, por adorar resgatar essas histórias da nossa cidade, e realmente me abriu muitas portas para ampliar a minha atuação na cidade. Eu, em 2022, passei a fazer parte da instituição e a trabalhar em prol dela. Hoje, além da parceria com a UERJ e da atuação do Petrópolis Sob Lentes nas redes, eu também desenvolvo um projeto em parceria com a SOS Serra, que é uma associação da cidade, que tem promovido oficinas sobre memórias de Petrópolis na Escola Germano Valente. Então, tem sido uma outra frente minha de atuação para fazer com que os jovens se interessem pelos conteúdos publicados e por assuntos relacionados à história. Porque nas redes a gente vê que a faixa etária ela começa ali a partir dos 20 e os alunos da oficina estão ali compreendidos entre 11 e 14 anos. Então tem sido mais uma forma de dinamizar esse ensino a partir de brincadeiras, de excursões, de passeios, e o resultado tem sido muito bom. A gente começou com a oficina ano passado e hoje já tem uma segunda turma, a gente teve o dobro de interessados. Isso é muito importante, e é muito importante também que a cultura, né, que isso o projeto do Petrópolis Sob Lentes é um projeto histórico e extremamente cultural, né? Quanto mais você fomenta a história, mais você fomenta a cultura. E é muito importante que a gente fomente essa cultura quanto mais jovem as crianças sejam, porque aí vão evoluindo e vão ser adultos mais culturados e pessoas mais letradas culturalmente. Mas, voltando nesse assunto da Academia Petropolitana de Letras, você foi a mais jovem a ser imortalizada lá. Qual foi a sensação? Porque isso você ser reconhecido é uma coisa, mas você ter uma cadeira, você ser imortalizado é algo extremamente notável. Qual foi a sua sensação quando você recebeu essa notícia? Uma grande responsabilidade, e até certo ponto eu não sabia como a cidade ia receber essa notícia, justamente por saber que os integrantes da academia já eram pessoas com décadas de atuação. E eu estava dando início à minha atuação na cidade. Mas, para minha surpresa, eu fui muito bem recebida, não só na entidade, mas pelos petropolitanos. Assim que foi publicada a notícia, eu recebi muitos comentários, teve realmente um movimento ali de abraçar essa notícia e de me dar combustível para continuar trabalhando em prol da cidade. A gente fica feliz que tenha tido uma boa aceitação, e é muito importante que o público jovem atores jovens da cultura, da literatura, sejam reconhecidos. É muito importante também que as pessoas tenham experiência, mas também é importante que a gente varie esse público. Lugar, né? Exatamente, tem que dar lugar para todas as gerações, não só os mais jovens, não só os mais velhos. Tem que ter espaço, tem que ter uma mistura, né, vamos dizer assim. Mas, Carol, eu sei que a gente já falou sobre o chocolate com história, mas só para a gente poder finalizar, relembra, por favor, para a gente onde que é, como que funciona. O Chocolate com História é um desdobramento do Petrópolis Sob Lentes no mundo presencial, porque eu sentia muito esse retorno do público que acompanha a página de querer fazer parte, de querer estar presente, querer
absorver esse conteúdo de uma forma mais próxima. Então, eu criei o Chocolate com História, que leva esse nome por estar sediado numa chocolateria, que é a Caracol Chocolate na Avenida Ipiranga, e são encontros mensais para quem quer se aprofundar na história da cidade. Cada encontro tem uma temática diferente e um convidado que chega para compor esse encontro. É sempre num sábado, de 9h30 da manhã ao meio-dia. A próxima edição acontece no dia 26 de abril e, como eu adiantei aqui, vai ser sobre a Rua Doutor Porciúncula através do tempo, com o convidado seu Lino Ângelo. E aí, quem quiser mais informações, quem quiser se inscrever, pode entrar em contato com o Petrópolis Sob Lente no Instagram e também pelo WhatsApp do Petrópolis Sob Lente, que está disponível lá no link da bio da página. E aí eu mando todas as informações, porque como é um espaço com a capacidade reduzida, a proposta é realmente intimista, eu peço sempre que a inscrição seja feita de forma antecipada. Então, ó, muito importante, quem quiser aproveitar essa oportunidade, tá aí e participar da história petropolitana, porque querendo ou não, a gente está relembrando a história e você está fazendo história também com esse projeto. A gente fica muito feliz com todo o sucesso e com você como profissional. Carol, tem mais algum ponto que você quer destacar sobre o Petrópolis Sob Lente? Sigam o Petrópolis Sob Lente nas diversas redes, no Instagram, no YouTube, no Spotify. É só procurar lá Petrópolis Sob Lente que vocês vão achar e tem muito conteúdo para viajar no tempo. Então, fica o convite para todos vocês, tanto para as oficinas quanto para seguir a página, para quem quiser ter o acesso a toda essa cultura e toda essa história petropolitana. E essa foi Carol Freitas, muito obrigado por participar do Correio Petropolitano Debate. Eu que agradeço pelo convite e até a próxima com mais novidades. Isso aí, sempre que tiver alguma novidade pode entrar em contato, porque realmente é muito importante impulsionar a cultura petropolitana. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro.
Correio Petropolitano Debate está de volta e estamos aqui ao vivo com Cléo de Marco, que vai conversar um pouquinho com a gente sobre a campanha de Páscoa da PPO. Boa tarde, Cléo, tudo bem? Boa tarde, Hugo. Agradecer aí esse espaço para a gente poder falar dessa instituição que já tem 33 anos na cidade. Então, antes da gente começar a falar da campanha de Páscoa precisamente, você pode falar um pouquinho para o público o que é a PPO? Sim, a PPO é uma associação, é a Associação Petropolitana de Pacientes Oncológicos, onde nós cuidamos principalmente de mulheres, né, com câncer de mama, e lá nós temos uma equipe multidisciplinar, que é a psicóloga, assistente social, fonoaudióloga. Então é toda uma equipe que trabalha em prol dessas mulheres. Apesar que hoje nós temos um homem na casa, né, porque nós temos a casa de apoio, que são pacientes de fora da cidade que tem que fazer quimioterapia ou radioterapia. Então eles ficam durante a semana dentro da casa e no final de semana eles voltam para a cidade de moradia. E nós temos um homem com câncer de mama. E essa semana, conversando com a nutricionista, ela falou que aumentou bastante o número. Então eu aproveito aqui o espaço, Hugo, se você me permite, para pedir aos homens que se cuidem também, que se toquem, que procurem o médico, porque o homem é meio malandrinho, né, na questão de saúde, não gosta de ir médico, não gosta de fazer exames. Então nós pedimos para levantar esse alerta aí do câncer de mama dos homens também. Um ponto muito importante de ser destacado, porque muita gente nem sabe que o homem pode também ter o câncer de mama pode desenvolver essa doença. Então, realmente, um espaço interessante e um ponto que tem que ser destacado. É uma doença que também pode ser desenvolvida nos homens. Sim. E precisam ficar de olho, porque o câncer de mama, assim como qualquer outro câncer, se for tratado no início, o tratamento, a chance de dar tudo certo é muito melhor, não é mesmo? Sim, com certeza. E se você me permite, eu sou a vice-presidente da PPO, só que hoje, como nós estamos com um probleminha com a nossa presidente, um probleminha de saúde, que se Deus quiser daqui a pouquinho ela estará de volta conosco, eu estou como presidente interina voluntária. Por que a gente coloca o voluntário? Porque a parte da diretoria ela é toda gratuita, a gente não recebe nada financeiramente, mas a gente recebe que é o melhor, que é o abraço, que é o carinho dos pacientes, que são as orações que os pacientes fazem pela equipe. Então, é só para deixar bem claro e dizer para a população que a PPO continua trabalhando da mesma forma, continua tudo tranquilo até a nossa presidente voltar. Vai voltar, vai dar tudo certo. Com certeza. E a gente queria saber também como é que funciona o trabalho da PPO, como que vocês conseguem realizar esse trabalho? Então, Hugo, a gente trabalha muito com a questão da doação. Hoje nós estamos com 2 bazares funcionando, um aqui na Rua do Imperador 842, loja 4, que é ali onde tinha o guichê da Única, da Fácil. Ao lado do Espoleto, não tem erro, funciona de 9 da manhã até as 18 horas. Então, tudo que nós temos ali são doações dos pacientes, de familiares, de amigos da PPO, né? Até porque temos 33 anos na cidade. E nós estamos também na casa com um bazar dentro da casa. A casa fica na Rua Visconde da Penha, número 72. Para você que quiser maiores informações, 2242-0956. Você pode levar de 10 até as 16 horas, ou então você entra em contato que nós vamos fazer o possível para ir buscar essas doações. Muito interessante, então a gente pode ver que é uma colaboração da população também, porque os pacientes oncológicos, o câncer, qualquer tipo de câncer é uma doença extremamente séria, então todo o apoio que pode ser dado, tanto pelas pessoas quanto por quem for, é muito positivo. E também interessante, um ponto que eu acho muito interessante da PPO, é que além de todo o suporte que é dado para os pacientes oncológicos em si, também a PPO também dá um apoio para os familiares. Sim, exatamente, Hugo. E por isso que eu estou aqui hoje para falar da campanha da Páscoa, porque nós doamos todos os meses 60 cestas básicas para essas famílias, porque muitos deles, essas mulheres, elas são as provedoras do lar. Então, como ela está passando por esse problema, ela dá entrada no INSS, que é bem pequenininho, que a gente sabe, muitas delas moram em casas que não pertencem a elas, é aluguel, então por isso que a gente
faz essa doação. Então a gente acolhe a família também, não só na questão da alimentação, como na questão psicológica, porque quando um ente querido adoece, a família toda adoece. Então aquele que vai tomar conta desse paciente, ele também precisa estar centrado, ele precisa estar com a cabeça muito boa, e por isso que a gente oferece esse atendimento. As 60 cestas, como eu te disse, são doadas todos os meses. São os insumos normais de uma cesta básica. Só que quando chega a Páscoa, Natal, poxa, quem não gosta de ganhar uma coisinha gostosa, um bombom, um chocolate, uma canjica, né, que é a tradicional da Páscoa. Então nós estamos com uma listinha que daqui a pouco eu vou passar para vocês do que a gente precisa. E antes que eu me esqueça, nós temos o Pix Day, que todo dia 1º do mês nós temos o Pix Day de R$1. Porque se cada um de nós, petropolitanos ou até pessoas de fora, doar R$1, nós conseguimos pagar a nossa folha, porque os funcionários são pagos, nós da diretoria não, mas os funcionários. Nós temos conta de água, de luz, nós temos uma parceria com a prefeitura que paga o nosso aluguel, mas o restante são vocês, petropolitanos, são vocês, pacientes, que nos ajudam através do Pix Day, através dessas doações, onde nós conseguimos levantar o dinheiro desses bazares que fazemos, né? Então, a gente conta muito com a população, não só petropolitana, como serrana, que eles são os pacientes que vêm da Baixada para ficar aqui na nossa casa. Esse é um trabalho muito interessante, específico para as datas comemorativas, porque aquele negócio, a pessoa se sente acolhida. Sim. A pessoa se sente acolhida, a pessoa consegue ficar confortável, porque o que você falou, todo mundo gosta de comer uma coisa diferente, um negócio gostoso, e tem muitas comidas que acolhem, né? Que a gente fala, a canjica, posso falar, que a canjica é aquela comida que você come e fala, nossa, isso daqui é muito bom, fica quentinho. Remete à nossa infância, né? Exatamente. E aí, por isso mesmo que a gente coloca essas coisinhas gostosas, porque esses familiares, geralmente eles têm crianças, né? Então, qual é a criança que não gosta de comer uma canjica, que não gosta de comer um chocolate, um biscoito? Eu posso passar a listinha? Pode sim. Deixa eu fazer uma colinha aqui, gente, porque como é muita coisa, e a gente tem essa responsabilidade de passar para vocês o que nós precisamos. Não é muita coisa não, gente, é coisas básicas mesmo para a cesta de Páscoa. Então vamos lá. O que a gente precisa, Hugo? Nós precisamos de caixas de bombom, de canjica, de leite de coco, coco ralado, leite condensado, suco de garrafa, achocolatado, milho, ervilha e gelatina e biscoito. Mas qual biscoito, Cléo? O biscoito que você puder doar, creme cracker, biscoito maisena, biscoitos recheados, o que vocês puderem, nós aceitamos essa doação para que a gente possa ir incrementar a nossa cesta básica, que é doada para essas 60 famílias, né? E aí com esses insumos de Páscoa. E como que essa doação pode ser feita? Como que eles podem chegar até você para fazer a entrega desses produtos? Então, você pode entrar em contato com a PPO através do telefone 2242-0956, tá? De segunda a sexta, de 9 horas da manhã até as 17 horas. E você pode também entrar nas nossas redes sociais, Facebook, @PPO, ou então pelo nosso Instagram, que é Associação, no caso, Associacão Petropolitana. Que aí ali também está o nosso bannerzinho, já com toda a listinha pedindo. Pode entrar nas minhas redes sociais também, Cleo_Demarco, está sempre nos meus stories, a gente está sempre postando, sempre pedindo e principalmente sempre agradecendo a população, né? É realmente um trabalho muito legal, que é um trabalho de comunidade, um Sim. trabalho que todos se reúnem para um bem, Sim. para um bem para a população e para um bem para quem está doente, que é muito importante. É verdade. Muito importante que essas doações sejam feitas. Então, a gente já sabe como que a gente pode fazer a doação para a campanha específica da Páscoa. Então vou pedir só para a gente relembrar como que as pessoas podem fazer as doações para o dia normal, para o dia a dia da associação, que precisa também. Você pode fazer um Pix através
do appo@appo.org.br, ou então você entra em contato com 22420956 para pegar o telefone do nosso telemarketing, que nós temos um telemarketing onde as meninas entram em contato, porque nós temos doadores mensais, onde temos mensageiros que vão buscar, eles levam um recibo diferenciado, que nós tivemos esse cuidado, porque infelizmente, Hugo, todo Outubro Rosa tem sempre um engraçadinho que bate na sua porta dizendo que trabalha na PPO. Então, assim, gente, os nossos funcionários, todos eles são uniformizados, todos eles têm um crachá, e esse recibo é um recibo diferenciado que a pessoa que é doadora, ela já sabe. E aquela que não sabe, ele vai chegar, vai se apresentar sem problema nenhum. Eu gostaria só de enfatizar que nós temos ao lado o CTO, que faz quimioterapia e radioterapia, e a parte do SUS foi para o Alcides Carneiro. Então, algumas pessoas confundem a PPO, CTO, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A PPO, nós fazemos essa assistência aos familiares e aos pacientes, e a CTO faz radioterapia, faz a quimioterapia, cuida dos pacientes de uma outra forma, né, que é feito ali na Rádio Serra. E a parte do SUS foi para o Alcides Carneiro. E muitas pessoas acharam que a casa tinha fechado com isso. Não, gente, a casa continua funcionando, tá? E esses pacientes, eles ganharam ano passado, em outubro, uma van que se chama Vai e Vem. Então ela fica ali na rodoviária, no horário de 7 horas da manhã, para levar esses pacientes até o Alcides Carneiro. Eles fazem a radioterapia ou a quimioterapia e depois eles são trazidos de volta para o centro, para não precisar ficar usando ônibus, porque você imagina uma pessoa que acabou de fazer um tratamento, fica enjoado, vai vir de ônibus, e a van, ela é equipada com ar-condicionado, então os pacientes estão assim maravilhados. Uma próxima vez que você quiser, eu posso vir com os relatórios da van, quantas pessoas andam na van diariamente. Nós temos já um relatório começou em novembro, temos o relatório de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março. Não, março vai terminar ainda. Então, até fevereiro a gente já tem esse relatório. Hoje eu não trouxe porque eu vim especificamente para falar da campanha da Páscoa, mas a gente pode passar isso para vocês. Com certeza, é muito interessante esse relatório, não só para a nossa entrevista, mas a gente pode fazer materiais sobre isso. E é muito interessante que a gente está falando que tem toda uma rede de apoio a esses pacientes, que é algo muito necessário, porque as pessoas já ficam debilitadas. Eu tenho familiares que fazem tratamento, então a gente sabe que a pessoa precisa de uma atenção especial nesse momento de tamanha vulnerabilidade. É verdade. Eu quero fazer um agradecimento especial ao nosso prefeito Ingo Ramos e ao secretário de Saúde, Luiz Cruzique, que são duas pessoas, independentes de hoje estarem à frente da nossa cidade, são meus amigos particulares, e deles darem continuidade a esse projeto do Vai e Vem, que realmente a gente fala que essa van é uma mãe, porque esse acolhimento é muito importante para os pacientes. Então, muito obrigada por darem continuidade a esse projeto. Eu te agradeço também, Cleo, pela sua participação no Correio Petropolitano Debate. Faço o reforço aqui também, quem puder ajudar, poder participar dessa campanha, para poder acolher o pessoal, poder ajudar, porque realmente é um momento muito importante. Uma pequena contribuição pode significar muito para muitas pessoas. Muito obrigado por você ter vindo. Eu te agradeço aí a toda a equipe da TVC, Canal 16. Um grande abraço para todos e muito obrigada. Então, o Correio Petropolitano Debate fica por aqui e amanhã a gente está de volta trazendo as principais informações e trazendo uma entrevista especial para vocês. Até lá. Tchau, tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.